Pessoal, tudo bom com vocês? Estou eu aqui tentando produzir um material diferente, né, para nossas aulas. Eu acho que a minha explicação em vídeo fica uma coisa mais interessante e mais próxima de vocês. Por mais que a gente tenha tido poucas aulas, né, é uma pena que tenha acontecido tão poucas aulas presenciais no início do ano. Assim, o primeiro ano é uma fase de muitas novidades, né, vocês estão tendo contato com muitas disciplinas novas, mas é o que temos para hoje. Nessa nossa primeira aula em vídeo eu vou tratar com vocês de uma temática que a gente começou a ver no início do ano, que é Introdução à Sociologia. Então eu vou passar aqui por alguns tópicos, né? Então a nossa aula vai ser dividida em algumas pequenas partes. Primeiro eu vou falar do que é a Sociologia, quando ela surgiu, como ela funciona, qual o seu objetivo e qual a sua utilidade para a nossa vida individual e qual a sua utilidade para o conjunto da sociedade. Então, gente, sociologia, pelo próprio termo, já deixa antever que se trata de alguma coisa relacionada à sociedade. Então, mais precisamente, sociologia é a ciência que estuda a sociedade. E quando foi que essa ciência que estuda a sociedade surgiu? A sociologia ela vai nascer e se consolidar enquanto uma disciplina na segunda metade do século XIX na França, no continente europeu. Então, essa é a primeira informação que eu quero que vocês guardem. O autor que vai criar o termo sociologia é um filósofo também francês chamado Auguste Comte. Auguste Comte nasceu em 1798 e morreu em 1857. Auguste Comte, no seu livro Curso de Filosofia Positiva, vai criar o termo sociologia com o objetivo de estabelecer as bases para uma ciência da sociedade. Gente, por que a preocupação desses autores, né, primeiramente do Auguste Comte, com a criação de uma ciência da sociedade? O século XIX na França e na Europa é um século marcado pela consolidação do mundo moderno, consolidação do mundo capitalista, científico, tecnológico. Vocês já devem ter visto alguma coisa em história sobre a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, né? Então, o século XIX ele é, de certa forma, a consolidação desses dois grandes processos históricos. A Revolução Francesa mudou a política, mudou os regimes políticos, criou, né, a noção de direitos humanos, a noção de que ninguém está acima da lei. Então, vocês lembrem que antes do mundo moderno, né, antes do século XIV, XV, os reis governavam o mundo acima da lei, acima de tudo e de todos, né? Eles tinham um poder absoluto. Então, com a Revolução Francesa, esse velho mundo ele é destruído e aí novas formas políticas, uma nova forma de pensar o governo da sociedade surge. Então, a Revolução Francesa é muito importante para o nascimento da sociologia. Segundo fato, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela se desenvolve primeiramente na Inglaterra, né, com a invenção de novas ferramentas, novas tecnologias, a invenção da máquina a vapor. Então, Revolução Francesa e Revolução Industrial mudam completamente a face do mundo. E a sociologia, na segunda metade do século XIX, é uma disciplina que vai nascer para tentar explicar esse mundo. Vejam, as pessoas naquela época estavam muito acostumadas com um mundo dominado pela religião, pelos costumes, um mundo todo ordenado, né? Então, quando a Revolução Francesa acontece e a Revolução Industrial acontece, a paisagem das cidades muda completamente, os costumes, as regras, a relação com o tempo, tudo isso se transforma radicalmente. Então a gente tinha na Idade Média uma produção bem incipiente, ou seja, um artesão produzia um sapato e para produzir um sapato ele demorava um tempo, né, muito grande, ele não tinha condições tecnológicas de produzir em larga escala. Então tudo era mais lento, o tempo era outro, a lógica da sociedade era outra. Então a Revolução Francesa e a Revolução Industrial vão mudar drasticamente a face do mundo e trazendo alguns pontos positivos e outros negativos. Então surge o desemprego, surge a violência, surge a fome, os conflitos, as greves, os protestos dos trabalhadores. Então a sociologia ela nasce para tentar explicar esse mundo. Então a gente vai ter 3 grandes sociólogos que são considerados os fundadores da sociologia, né? O Auguste Comte, que eu falei a vocês, ele deu o primeiro passo, mas ele não é o que vai se estabelecer como grande sociólogo. Então nós temos Karl Marx,
Emile Durkheim e Max Weber. Esses três são os três principais pensadores da sociologia, né? E mais especificamente das ciências sociais, né? Isso é uma coisa que vocês também precisam entender. No ensino médio, vocês aprendem sociologia, porque a sociologia é a disciplina ela é regulamentada em lei, né? Existe a profissão de sociólogo. Só que a antropologia e a ciência política não são tão organizadas e estruturadas quanto a sociologia. Mas, no ensino médio, na verdade, vocês não estudam apenas sociologia, vocês estudam as três ciências sociais. Sociologia, antropologia e ciência política. A sociologia ela vai estudar os processos de mudança na sociedade, os processos de mudanças mais gerais. A antropologia vai estudar as diferenças que existem no interior das sociedades, né? Principalmente a partir do conceito de cultura. E a ciência política vai estudar o funcionamento da política e do poder. Então, durante todo o ensino médio, vocês vão estudar conhecimentos básicos dessas três disciplinas. Sociologia, antropologia e ciência política, apesar da disciplina se chamar sociologia. Então, gente, como é que a sociologia, enquanto a ciência social, ela funciona? Primeira coisa, a sociologia ela é uma ciência. Ela não é opinião pessoal, ela não é senso comum, ela não é uma crença religiosa. Ela é uma ciência. E, enquanto uma ciência, ela usa um método científico para tentar explicar a sociedade. Então, assim como nas outras ciências, na física, na biologia, na química, a sociologia ela se utiliza de conceitos e métodos. Então, o sociólogo é aquela pessoa que trabalha com conceitos e métodos. Conceitos são o que formam a base das teorias, né? Então, a gente vai ter nas ciências sociais diversas teorias explicativas da realidade. Eu falei para vocês de Durkheim, Marx e Weber. Cada um desses autores vai construir uma tradição teórica e de pensamento diferente, né? A partir de cada um deles vai vir uma perspectiva diferente sobre como funciona a sociedade. E cada um deles vai trabalhar com conceitos e metodologias. Metodologia significa dizer o seguinte, gente: pesquisa, questionário, forma de observar a realidade, forma de coletar dados. Então, a sociologia ela é uma ciência que constrói seu conhecimento a partir de um rigor técnico, né? Um rigor científico. Porque a sociologia não pode se igualar ao senso comum, ou seja, aquelas opiniões que a gente tem sobre tudo, né? Mas que a gente aprendeu ou em casa, ou na rua, ou com os amigos, que a gente aprendeu nas redes sociais. São opiniões importantes, são sim, mas elas são muito imprecisas. Assim, a gente tem a opinião e não sabe nem muito bem de onde ela veio. Se a gente recebeu, de quem a gente recebeu essa informação e esse conhecimento. Então, o senso comum é muito importante, mas um conhecimento mais rigoroso da realidade a gente só vai ter se usar o método científico. Então, a sociologia é isso, é uma ciência da sociedade que usa conceitos e métodos. E qual o principal objetivo da sociologia? Se eu pudesse resumir numa palavra, eu diria desnaturalizar. Veja, gente, e aqui eu estou partindo de uma diferença entre o que é natural e o que é social. O que é natural não muda, é permanente. Em sala de aula eu falei para vocês que pensemos nos animais domésticos. Os animais domésticos, como um gato e cachorro, por exemplo, eles têm uma constituição biológica, instintiva. Então, do jeito que eles funcionam aqui, eles funcionam na China, eles funcionam na África, eles funcionam na Europa. Os animais têm instinto. Quando se trata do ser humano, o ser humano ele não é instintivo, ele vai ser formatado e formado de acordo com a sociedade na qual ele nascer. Então, o que acontece? Os animais têm instinto, o ser humano não tem. O ser humano precisa da sociedade para se constituir. Só que a sociologia diz o seguinte: quando a gente vai sendo educado e crescendo, em vez de a gente olhar para a sociedade como alguma coisa construída, a gente tende a olhar para ela como uma coisa natural, que não muda, que permanece, que é eterna. E aí a função da sociologia, a principal função é nos oferecer uma perspectiva e um olhar para a realidade que desnaturalize, que olhe para as coisas sociais como coisas construídas pelo ser humano. E aqui eu poderia dar alguns exemplos, né? A moda, a culinária e os papéis de gênero. Se vocês observarem bem, a moda, nos últimos anos, ela tem mudado assim. Eu acho que de um ano para o outro já muda radicalmente, mas se a gente observar como era a moda, a forma de se vestir dos nossos pais e dos nossos avós, são formas muito diferentes das atuais. Se a gente observar a moda de sociedades diferentes das nossas, também a gente vai observar uma diferença gigantesca.
Por exemplo, na Escócia existe uma tradição de que os homens usem saia, o que é uma coisa muito estranha para a nossa sociedade atual. Se a gente observar a sociedade chinesa antiga, lá os homens se maquiavam muito. Uma coisa que para a nossa sociedade aqui é inconcebível, né? Se um homem da nossa sociedade tentar copiar esse padrão lá do Egito Antigo, por exemplo, ele vai sofrer sanções e vai ser considerado fora do padrão e fora da linha, né? Então, a moda, por exemplo, é um caso, é um fato que é construído, mas aparece como natural. E assim, a sociologia nos ajuda a desconstruir, a desnaturalizar. A culinária também, ou a forma de se alimentar e os tipos de alimento mudam com o tempo e mudam com a sociedade. Os papéis de gênero, então, as relações entre homem e mulher, a forma como esses papéis se organizam na sociedade também vai mudando. Então, antigamente a mulher tinha um papel que era mais restrito ao mundo doméstico. Então, depois do feminismo e depois de diversas mudanças na sociedade, hoje a gente já tem relações diferentes que provavelmente vão mudar no futuro. Então, esse é o principal objetivo da sociologia, desnaturalizar a vida social. E, concluindo, gente, qual é a utilidade de se aprender sociologia? Eu poderia falar aqui de duas. Primeiro, a sociologia ela pode nos ajudar com o autoconhecimento. Então, quando a gente estuda sociologia, a gente começa a entender a nossa vida, a nossa trajetória, a partir de um novo olhar. A gente começa vários problemas que antes a gente via como um problema individual, só nosso, a gente começa a perceber que esse nosso problema individual tem relação com a sociedade, com a forma como a sociedade se organiza. E a segunda utilidade da sociologia e das ciências sociais como um todo é informar as políticas públicas. Então, boas pesquisas sociológicas, boas pesquisas em ciências sociais podem servir como base para que os governantes construam boas políticas públicas, como em educação, em segurança, em saúde. O que eu tinha para vocês hoje era isso. Nas nossas próximas aulas eu vou desenvolver mais o conceito de cultura, né? A gente vai começar a estudar os fundamentos da antropologia. Espero que tenha ficado claro para vocês. Assistam essa aula sempre fazendo anotações, pesquisando termos que não conhecem. E amanhã, hoje, mais tarde ou amanhã, eu estou colocando na plataforma um exercício, uma atividade com relação a esse assunto que eu passei aqui. Então é isso, até mais.